Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Garota Carioca apresenta episódio Isabel Schumann, fonoaudióloga e preparadora vocal. Assim eu conto uma história. A tela escurece. Isabel Schumann assopra uma pequena mangueira introduzida a uma garrafa com água, erguendo lentamente o braço direito com a mão espalmada para cima. O fonoaudiólogo, ele é um profissional da comunicação e é onde a gente faz a interseção com o trabalho do ator, que é um comunicador nato. O fonoaudiólogo, ele consegue dar uma série de ferramentas, de consciências para que o ator use bem a voz e as ferramentas da comunicação para ter expressividade, para conseguir se colocar, para conseguir transmitir a ideia, contar a história, que é o grande trabalho do ator, ser o contador de história. O fonoaudiólogo, ele, dentro do set, ele começa trabalhando a questão até do ar-condicionado. Tá tudo gelado e ressecado dentro do set. Então, saber que você vai para esse ambiente que não é favorável à voz e saber o que fazer dentro dessa rotina de filmagem é primordial para que você consiga chegar no último dia de filmagem com a sua voz preservada. A gente começa fora do set, o trabalho de preparação vocal. A leitura do texto, a apreensão do texto, saber o conflito de cada cena, saber o subtexto, que é o que dá a grande riqueza, o conteúdo da fala, porque a palavra, ela é oca. Depois, a gente também faz um trabalho de apropriação do personagem, no entendimento de que o ator, ele tem vários espaços de atuação. Eu uso muito o método espaço direcional Boyten-Miller, que é um método da gênia Glorinha Boyten-Miller, que é uma fonoaudióloga conhecidíssima. E a primeira coisa que ela fala é que toda fala está localizada no tempo e no espaço. E subtexto, quando o ator sabe o que é subtexto, porque às vezes ele vem com uma má formação e nem essa informação ele tem, mas quando ele sabe, ele liga muito o subtexto a simplesmente emoção. É a emoção do discurso. E vem a Glorinha Boyten-Miller deixar claro que toda fala tem no mínimo 2 subtextos. Quando nós falamos, a gente sempre está dizendo quando e onde. A fala diz esses 2 subtextos, não é só emoção. E aí, o ator, ele canastra esse tempo. Ele começa a esticar a fala dele e a jogar a fala para um tempo futuro que não conta a história. Porque nós conversamos no agora. E o cinema gosta dessa linguagem mais realista da fala, que é dita no agora. Então, ter a noção, a escuta, a sensibilidade para o tempo da fala, para o alcance, para o espaço da fala e para a emoção da fala, aí sim você vai dizer uma coisa que eu gosto muito, que o trabalho do ator é dizer o que não está escrito. O ator, ele tem uma tendência a acreditar que quando ele decorou o texto e ele começa a falar o texto em voz alta, já é um output. Mas na verdade não é. Ainda é um input da informação, porque aquela informação, ela estava por escrito. E a palavra escrita, ela tem regras que não podem ser puladas. O ponto final, a vírgula, o travessão, 2 pontos. O autor, o roteirista, ele precisa colocar a pontuação. O trabalho do ator é entender o fluxo de ideia. Qual é a história que eu tô contando, qual é o tamanho da ideia que eu tô contando, porque às vezes são 3, 4 frases que dizem a mesma ideia, que são uma ideia só. E ele quer botar o ponto final, ele quer botar a vírgula, ele quase se organiza ali. E organização é tudo que uma fala natural não tem. Uma fala natural é uma fala desorganizada. Quanto mais encadeado, quanto mais organizado, o ator também vai canastrar.
Uma coisa que eu deixei de falar e que eu acho importante é que na composição, na busca da personagem, os exercícios de aquecimento vocal, eles podem te levar lá. Eles podem te levar naquela pessoa, naquela emoção, naquele lugar, naquele estado, através de consciências da respiração, dos focos ressonantais, da tonalidade da voz, do uso do volume. Então tem muitos parâmetros da voz que a gente mexe para compor a história, para dar emoção, para ter expressividade. A vemos de perfil sentada, exercitando-se com uma tampa de canetão entre os dentes. Isabel é magra, tem a pele morena, olhos e cabelos castanhos compridos. Traja uma camisa de cor escura de ombros à mostra. A sala onde ela grava tem alguns quadros na parede. Ela retira a tampa do canetão da boca e faz algumas caretas exercitando os músculos da face. Termina o exercício com um assopro. Como eu falei antes, os exercícios vocais eles estão divididos mais ou menos em 3 grupos: o aquecimento vocal, o treinamento vocal e o desaquecimento. O ator, ele tem que ter consciência de quais exercícios escolher para fazer o seu aquecimento vocal de acordo com o personagem no set, por exemplo. Se eu vou chorar, se eu vou me emocionar, se eu vou gritar, se eu vou cochichar, vou falar suave, vou fazer uma cena de sexo. Então, tudo isso, um aquecimento vocal bem empregado pode ajudar na hora do set. Mas eu acho muito importante falar sobre o treinamento vocal, porque seria o condicionamento da voz. Então, qual é a diferença entre um treinamento e aquecimento? Os exercícios são diferentes? Na verdade, não. Os exercícios, eles acabam sendo os mesmos. O que muda é o tempo e a intensidade. No aquecimento, são exercícios de ativação, então o meu tempo é mais curto e a intensidade não é exagerada. É tudo suave para ativar. No treinamento, eu já posso buscar os meus limites, entender aonde está a minha voz, qual é o tamanho dela, qual espaço ela preenche, e isso eu acho muito importante para o ator. Então, vou falar de 3 exercícios básicos que todo ator poderia executar em casa e que seria muito difícil de se machucar executando sozinho. Vou falar de 3 exercícios da etapa de relaxamento. Espreguiçar e bocejar. Então, alongar mesmo o corpo, espreguiçando, bocejando, não deixando a voz apertar na garganta, mas sempre subindo esse bocejo pro nariz e pra cavidade bucal. Espreguiça abrindo os braços. Bocejar, espreguiçar e fazer careta. São os 3 exercícios de relaxamento para começar qualquer treinamento ou aquecimento vocal. Nunca pulem essa etapa. Depois eu vou falar sobre respiração. 3 exercícios que é muito difícil do ator se machucar seriam o SFX. Essas 3 consoantes, elas são muito poderosas. Elas são exercícios vocais que, apesar da prega vocal não estar malhando, ela está sendo trabalhada mesmo dentro da surdez desse som, porque esse som não tem vibração de prega vocal, mas a prega vocal ela está tônica. Então você está atingindo diretamente o músculo que você quer preservar. Pode fazer o S curto, o F curto, o X curto, e também essas mesmas fricativas, essas consoantes fricativas longas. Executa o exercício gesticulando as mãos. Até a sua respiração acabar. A 5 repetições para começar, e o famosíssimo Sifuxipá, que é uma evolução do SFX curto.
Exercícios de ressonância são exercícios mais delicados e que pessoas mais conscientes devem fazer. Eu gosto muito do exercício principal de ressonância, que se chama humming, que é como se fosse um gemido delicioso e você sente muito a vibração aqui da testa, do nariz, dos lábios e um pouco da garganta, porque é onde o som se origina, mas não precisa ser o foco ressonantal. Então fica com um som de gemido delicioso. Inicie o exercício com os lábios fechados, fazendo movimentos que lembram uma mastigação. Executa novamente o exercício abrindo os braços e gesticulando uma das mãos. É muito importante na articulação liberar duas estruturas, lábios e mandíbula. A mandíbula é uma estrutura muito importante dentro da colocação da voz no espaço. A partir do momento que a gente abafa esse som dentro da cavidade oral, fica muito ruim de escutar, porque o som não foi colocado no espaço de atuação parcial e externo. Então, a abertura da mandíbula, ela garante isso, ela garante que a sonoridade vai alcançar o espaço. E os lábios, eles, além de serem pontos articulatórios de muitas consoantes, eles são a grande clareza da fala. Quando o ator está diante da câmera, é muito importante ele usar o máximo de lábios, não fazendo careta. Então eu sempre pergunto qual é o máximo de lábios que você consegue movimentar, que você consegue me dar, sem estar fazendo careta, exagerando a sua boca. Mas movimentar, ter precisão articulatória, tá na língua, na mandíbula e nos lábios. O que eu diria para esse ator que tá pegando um texto é: você tem muitas etapas pela frente. Isabel sorri. Diria isso. Olhando para a câmera, ela executa novamente alguns exercícios explicados. Finaliza sorrindo. A tela escurece. Este trabalho é uma homenagem ao realizador audiovisual e fazedor de filmes Eli Marques. Enquanto trabalhava nesta obra, Eli teve sua vida interrompida, vítima da Covid-19. Eli foi um ativista e defensor da valorização dos profissionais de audiovisual e dos fazedores de cultura. #EliPresente. Este trabalho foi realizado através da Lei Emergencial Aldir Blanc, Estado do Rio de Janeiro. Créditos finais.